Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a uma nova matéria. Estamos iniciando nesse momento a disciplina homilética do nosso programa de formação em teologia. Para bem iniciarmos estes estudos, vamos juntos fazer uma oração ao nosso Deus? Senhor querido, nesse momento damos início ao estudo de mais uma aula. E eu te peço, ó Pai, bênção nesse momento necessária e indispensável. Ao meu irmão que está estudando a Tua palavra, do outro lado na internet, a Tua serva que agora também, diante do computador, do celular, do tablet, onde estiver, se encontra atenta, ó Senhor, àquilo que vamos falar nessas 10 lições. Também a todos nós presentes nesse estúdio, dá-nos condições técnicas para essa aula e abençoa a mim, ó Senhor, que farei exposição dessa matéria, que eu possa ser instrumento Teu para os meus irmãos que têm estudado essa disciplina. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a matéria que agora vamos começar a estudar, homilética, é uma das disciplinas mais aguardadas, mais esperadas por todos aqueles que estudam teologia. Por quê? Porque existe uma vontade, uma predisposição no estudante de teologia para expor no púlpito aquilo que ele tem aprendido. Essa matéria é uma daquelas que nós classificamos como disciplina instrumental. Isto é, ela tem a serventia de apoiar o estudo teológico, permitindo que o estudante possa transmitir à igreja, à sala da escola dominical, num estudo bíblico, numa pregação, num culto ao ar livre, aquilo que ele por tanto tempo se tem dedicado a aprender. Então, uma disciplina instrumental. E é uma disciplina, como eu disse, das mais esperadas. E por quê? Boa parte das pessoas que vêm estudar a palavra de Deus, às vezes tem a impressão de que se não for pregando, não tem condições de fazer a obra do Senhor. Só serve fazer teologia se puder pregar ou se puder ministrar numa sala de escola dominical. Eu digo, porém, que além de pregar, além de ministrar estudos bíblicos, há muitas outras formas pelas quais nós podemos utilizar o estudo teológico para servir o reino. Uma delas, por exemplo, é escrever, produzir materiais, livros, apostilas. Então não é algo que devemos desprezar as outras formas de expor conteúdo. Porém, eu concordo que, especialmente dentro do contexto das nossas igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus ou mesmo outra igreja pentecostal, a pregação é, sem dúvida alguma, a principal forma de se expor conteúdo bíblico a outra pessoa. Pregação, sem dúvida alguma. Por isso é uma matéria que de fato requer da nossa parte muita atenção, tanto ao ministrar quanto ao estudar, tanto na absorção do conteúdo, no relacionamento com esse conteúdo e muito especialmente na aplicação desse conteúdo quando chegar o momento que todo estudante de teologia aguarda, se não todo, quase todos, a hora de subir ao púlpito e poder pregar. É claro, eu sei também que, dada a realidade das nossas igrejas, da urgência do crescimento, da expansão dos trabalhos a que estamos ligados e aos quais servimos, as nossas igrejas não têm como aguardar que cada estudante de teologia termine a disciplina homilética ou mesmo venha a terminar o curso teológico como um todo para daí pregar. Eu acredito que, para não exagerar, 80%, talvez até 90% dos alunos dessa matéria já fazem uso do púlpito e têm oportunidades para ensinar, lecionar em diversas situações em suas igrejas. Ora, e não é errado que isso aconteça, pelo contrário, eu acho salutar. Mas é preciso que a partir de agora, desde já, na primeira lição, no primeiro contato com esse material, você que já vinha fazendo uso do púlpito, já vinha tendo as oportunidades para pregar, comece a aplicar imediatamente aquilo que for estudado nessa matéria. Eu estou tendo a felicidade de ministrar esse conteúdo aos meus amados irmãos na gravação dessas aulas, simultaneamente à tarefa
de ministrar no mestrado que a ETAD tem, o mestrado em ministério, a disciplina pregação expositiva. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui com os irmãos lecionando homilética, no nosso mestrado estou lecionando pregação expositiva. Então, são assuntos bem irmanados, concomitantes, e por isso será bem interessante essa experiência para mim, pessoalmente, e acredito que para os irmãos também, porque tendo ambos os assuntos diante de mim simultaneamente, eu sempre poderei daqui para lá e de lá para cá trazer algum conteúdo extra não previsto para isso que vamos fazer. Mas vamos estudar nesse livro, que é sobre homilética, material desenvolvido pelo pastor Elienay Cabral, um expositor da Palavra de Deus, conhecido no Brasil inteiro. Ele é autor da nossa ETAD, não apenas dessa matéria, mas também da disciplina Liderança Cristã, bem como é um autor bastante recorrente nas lições de Escola Bíblica Dominical, publicadas pela CPAD, e também de livros da nossa CPAD. Pastor Elienay Cabral tem uma história muito próxima à da ETAD, porque o papai dele, o pastor Osmar Cabral, foi um dos pioneiros fundadores da ETAD. Lá nos idos anos de 1979, e por quase 2 décadas inteiras a partir dali, o pastor Osmar Cabral foi responsável por viajar o Brasil, ficar muitas semanas longe de casa, visitando as igrejas, porta a porta, pastor a pastor, para expor o projeto educacional da ETAD e oferecer a abertura de núcleos naquelas igrejas, o que foi responsável pela grande expansão que a ETAD teve nos anos 80 e 90. Então nós temos uma gratidão ao nosso Deus impagável pela vida do pastor Osmar Cabral e mais recentemente do seu filho, o pastor Elienay Cabral, pelo quanto ele se tem dedicado a essa obra. Vamos então à nossa lição de número 1, livro de homilética, e essa lição, como é de caráter introdutório, vai nos apresentar, aliás, não, eu detesto isso, gente, fulano vai dizer, fulano disse, né, vai nos apresentar. E essa lição nos apresenta a introdução para a disciplina homilética, nos fala sobre a sua origem, o desenvolvimento da pregação. Então temos uma aula muito interessante, além de alguns conselhos gerais muito importantes que serão ao longo de toda essa matéria desdobrados para nós. Mas começando então pela definição, o que é homilética? Meus irmãos, estamos diante daquilo que se convencionou chamar, não por acaso, de a arte de preparar e entregar pregações, sermões, mensagens. E por que não poderíamos dizer que, ao invés de uma arte, a homilética é uma ciência? Ora, se encararmos que, como qualquer área do conhecimento humano, a disciplina homilética tem pressupostos, tem fundamentos teóricos, então sim, sem dúvida alguma, nós estamos diante de um conhecimento pretensamente científico. Ele é sistematicamente organizado e, sendo de ordem espiritual, bíblica, devemos acrescentar que há nele conteúdo doutrinário e dogmático. Mas é preferível dizermos que se trata da arte de preparar sermões e entregá-los. Mas por que chamamos isto de arte? Quando falamos em arte, talvez estejamos colocando a homilética e a pregação no mesmo nível elevado de práticas não alcançáveis por qualquer pessoa. Por exemplo, pintar um quadro é uma arte. Eu jamais serei um artista, porque eu sou muito ruim de desenho. Esculpir é uma arte. Quer você esteja trabalhando com argila, com mármore, se você é um escultor que trabalha apenas com as mãos, com material moldável, ou se desses que trabalha com cisel, com martelo, é uma arte. Bom, se isso é uma arte, então eu jamais poderia ser um artista, porque estamos falando de uma coisa que eu não tenho domínio, irmãos, com toda sinceridade não dominarei. Então, quando chamamos de arte a homilética, alguém poderia pensar, será que se está colocando o exercício da pregação no mesmo nível dessas outras manifestações artísticas, como a sugerir que ela estaria passível de ser praticada apenas por aqueles virtuosos que dispõem desses dons inexplicáveis para o desenho, para a escultura?
Não é isso que queremos dizer. Não estamos falando que a pregação, que a disciplina homilética e a sua prática especialmente, sejam confiadas apenas a algumas poucas pessoas extremamente talentosas. O que queremos dizer, no entanto, é que pregar é algo que requer tanto cuidado e requinte como esculpir uma escultura, como compor um quadro, como desenhar uma Mona Lisa, como rabiscar o teto da Capela Sistina. Isso é que se quer dizer quando se diz que a disciplina homilética é uma arte. É algo que requer muito cuidado. A partir de agora, então, prepare-se, porque os irmãos irão ouvir-me dizer muitas e muitas vezes ao longo dessas 10 lições que pregar dá trabalho. É possível, mas dá trabalho. É alcançável, mas requer esforço. É coisa que se pode fazer, mas não relaxadamente. Também prepare-se, porque os irmãos me ouvirão falar repetidas vezes, talvez algumas dessas vezes de forma muito acalorada, contra a indústria da pregação, contra este comportamento estereotipado assumido pelos itinerantes, que são brilhosos, reluzentes, com seus ternos de tecido acetinado, com seus sapatos multicores, as suas camisas coloridas, com golas chamativas como se fossem as de palhaços de circo. Os irmãos me ouvirão dizer muitas e muitas vezes nessas aulas contra o novo produto da indústria da pregação, que são as pregadoras, as pastoras. Então, com muita atenção, procure atentar e ouvir aquilo que eu estou dizendo, porque não se trata simplesmente de uma crítica rasteira, de uma observação fruto de implicância. Nada tenho contra aqueles que foram chamados aos ministérios externos da pregação. Também não tenho contra aquelas irmãs que são verdadeiras ensinadoras, pregadoras legítimas da palavra de Deus. Tenho contra, sim, a homens e mulheres que estão fazendo disso um comércio e um meio de vida. Então teremos umas 10 aulas aqui, bastante importantes, para evitar que você caia na armadilha de querer se tornar um itinerante conforme esse estereótipo. Mas como teremos muito tempo para bater nesse assunto, e então nós vamos nos ater de início àquilo que está proposto na nossa lição. Então, o que é a homilética? Homilética é, conforme o nosso livro nos diz, uma palavra advinda do grego, e ela significa, em linhas gerais, expor de maneira familiar algum conteúdo. E imediatamente o autor do nosso livro, de maneira muito acertada, associa a homilética a uma outra disciplina auxiliar a ela, que é a oratória. Então não há homilética sem noções de oratória. E a oratória é algo que requer de nós também bastante esforço. Outra questão muito associada à homilética, além da oratória, é a eloquência e a retórica. Todas estas coisas têm a ver com a prática da fala propriamente dita. E, meus irmãos, torno a dizer, para estes casos não basta talento, é preciso esforço. E se você julgar que não tem talento, mas tem esforço, é possível que você se saia bem melhor que o talentoso preguiçoso. Logo, é uma disciplina, a homilética, com as suas matérias auxiliares, a oratória, a retórica, a eloquência, que fará benefício àquele que for esforçado, àquele que for dedicado. Voltando lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, matéria essa que talvez você já possa ter estudado, e se a estudou através destes vídeos, fê-la junto comigo, porque fui eu o professor dessa disciplina. Durante o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos a igreja primitiva valorizando grandemente a pregação da palavra de Deus. Basta observarmos que logo no 2º capítulo do livro dos Atos, assim que o Espírito Santo de Deus desce sobre os crentes primitivos, o que acontece é uma pregação da palavra de Deus, uma, aliás, que não estava prevista.
bem como a segunda, que também foi do apóstolo Pedro, a primeira e a segunda mensagens registradas no livro dos Atos dos Apóstolos, igualmente a pregação, o discurso de Estevão no capítulo 7. Ora, todas estas mensagens não foram, conforme temos observado pelo contexto histórico, mensagens esboçadas, rabiscadas, colocadas em papel. Mas o fato de as três primeiras grandes mensagens da história do cristianismo haverem sido surgidas de um momento de improviso, de um momento não previsto, não quer dizer que toda a pregação a partir de então seja plausível de ser executada sem planejamento. O que nos mostram essas primeiras três mensagens é que o Senhor Jesus Cristo cumpre em favor de cada um de nós aquilo que ele já havia prometido aos discípulos que faria quando lhes disse: quando estiverdes diante dos homens, não vos preocupeis com o que havereis de dizer. Abre a tua boca e eu ta encherei, é o que diz a palavra de Deus. E de fato, todas as vezes que somos instados, provocados, requisitados a uma exposição bíblica não prevista, aqueles que já são leitores habituais da Bíblia, dedicam tempo a meditar na palavra de Deus, sair-se-ão bem, porque o Espírito Santo de Deus terá o que operar neles através daquilo que cada um deles, meditando todos os dias na palavra de Deus, não apartando-a do coração nem de dia nem de noite, como Deus ordenou a Josué quando substituiu Moisés, Deus então terá o que fazer na vida dessas pessoas. Fora isso, meu irmão, é apostar, não dedicar-se à leitura da Bíblia e querer pregar, é apostar na hipótese de vir a ser a mula de Balaão. Mas aí eu acho que você não quer isso. Eu acho que você quer ser um pregador da palavra de Deus preparado. Para a mula de Balaão já basta a mula de Balaão. Você não está a fim de apanhar de falso profeta, ou está? Então, meus irmãos, a pregação na igreja primitiva teve esse caráter inicialmente, nos primeiros momentos de pregação, caracterizado pelo imprevisto. Mas eu quero frisar bem que o imprevisto é uma coisa, o improviso é outra. O não previsto é diferente do improviso por desleixo. Então, atenção. Todas as vezes que nós somos chamados a pregar, tendo tempo para tratar o assunto, tendo tempo para pregar o assunto, para desenvolvê-lo, então nós devemos preparar atentamente e ardentemente a nossa pregação. Outra coisa importante é verificar que a pregação teve e não pode deixar de ter uma motivação didática, uma motivação explicativa. Não há para nós qualquer possibilidade de pregar a palavra de Deus se nós não o fizermos com a finalidade de ensinar, com a finalidade de explicar. O que me faz perceber que os pregadores itinerantes não estão dando qualquer tipo de atenção ou valor a essa necessidade que a pregação deve suprir, a necessidade de ensinar, a necessidade de explicar. É extremamente importante observarmos isto. A pregação deve, acima de todas as coisas, explicar. Ontem mesmo, por acaso, eu estava navegando pelas águas confusas da internet e aí me deparei lá com 3 ou 4 pregadores itinerantes, uns malucos que andam por aí, e falei, deixa eu perder um tempo da minha vida e assistir um pouco isso. Aí fiquei 2 minutos em um, 5 minutos no outro, 3 minutos no outro, dei uma olhada aqui, fucei ali. Meus irmãos, realmente é perder tempo da vida, porque não são mensagens destinadas à explicação. São mensagens destinadas à autopromoção. Ontem mesmo, ainda na internet, um amigo meu, professor, ensinador, estava comentando a respeito da síndrome dos gideões missionários da última hora. O que vem a ser isso? Essa febre louca, terçã, que acometeu a igreja e que obriga e faz com que todos queiram ser pregadores de multidões, como se o Senhor Jesus houvesse chamado a cada um de nós para isso, para o exercício de sermos pregadores de multidões. Ele nos chamou para ser pescadores de homens, é uma coisa completamente diferente. Acho que os irmãos podem compreender as diferenças sem muito esforço. E aí, esse meu irmão colocou
numa postagem, num texto que ele escreveu, a observação de que quando olha para esse tipo de prática de púlpito, ele fica a se perguntar se há veneno na panela ou se isso é uma panela de veneno. Eu concordo com ele, é uma panela de veneno. Foi-se o caso em que poderia se dizer que há problemas no púlpito. Hoje, irmãos, infelizmente o púlpito é o problema. É uma lástima. É uma dor no nosso coração dizer estas coisas, mas é o que é. Então, nós precisamos entender que a mensagem é para a explicação, ela cumpre finalidade didática, não é de autopromoção, não é de exibição, é de promoção do Cristo, é de explicação da Bíblia, é isso aquilo que cada pregador foi chamado a fazer. Por outro lado, os irmãos já observaram que, embora haja entre nós esses tais loucos pregadores e os seus aduladores, porque não haveria quem pregasse dessa forma louca se não houvesse quem escutasse essa forma louca de pregar. E mais até, não haveria quem arrancasse dinheiro do povo com essas falsas mensagens se não houvesse povo disposto a pagar por essas falsas mensagens. Então, de um modo geral, estamos reclamando de uma coisa que as nossas próprias igrejas estão promovendo. Mas assim como a isso, por outro lado, nós temos grandes expositores da palavra de Deus em nosso meio. Se você parar para ouvir qualquer trecho de mensagem do pastor Cláudio Honor de Andrade, do pastor Elienay Cabral, mensagens mais antigas do pastor Bernard Johnson, missionário fundador da ETAD, mensagens que foram pregadas e estão registradas na internet, não são difíceis de descobrir, de Estevão Ângelo de Souza, mensagens que foram pregadas por grandes homens de Deus como Billy Graham, que são mensagens também pregadas atualmente por pastores como o pastor Hernandes Dias Lopes. Se você separar 3 minutos, 4 para ouvir qualquer trecho de pregação desses homens, assim, irmão, a esmo, vai lá e selecione na linha da reprodução do YouTube. Eu vou parar a mensagem aqui e vou ouvir. Onde você parar, você vai aprender alguma coisa. Onde você parar a linha de reprodução do vídeo, você assimilará algo. Não será tempo perdido. Você não os ouvirá tentando cacarejar no púlpito para causar qualquer tipo de boa impressão nos ouvintes. Eles estão sempre pregando a palavra, ensinando a palavra. Na sua boca tem palavra porque no seu coração tem palavra, e a palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então esses homens dedicam-se ao estudo, dedicam-se à exposição. Isso é pregação. Eu fico vendo por aí o povo achando que uma boa pregação da palavra de Deus é aquela que promove comoção, bagunça no meio do povo, que faz, como a turma gosta de dizer por aí, que o céu fique baixinho. Meu irmão, baixinho temos que ficar nós, humildes, de joelho dobrado, cara no pó, escutando Deus falar. O que esse povo está chamando aí de céu na terra é bagunça da terra na terra. É bagunça de homem para homem. É oba-oba, movimento, não tem nada a ver com a manifestação genuína do poder da palavra de Deus. Eu não tenho problema com a eloquência, com a retórica chamada retórica de arengue, que é aquela bem própria de nós, os pregadores pentecostais, que falamos de modo mais inflamado, com a voz mais impostada. Não tem problema com isso não, pelo contrário, eu acho bonito, eu acho estranho quando alguém não prega assim, a não ser que essa pessoa seja de alguma igreja cujo comportamento de púlpito seja um pouco diferente desse, mas eu não tenho problema nem com o que prega calmo, nem com o que prega agitado, eu tenho problema com aquele que não prega a palavra de Deus. É disso que nós estamos falando. A palavra de Deus serve, portanto, para explicar. A pregação é para expor a palavra de Deus. Nós temos aqui no nosso texto 3 o desenvolvimento na arte da expressão. Uma das funções homiléticas é propiciar ao pregador melhor habilidade na fala e na expressão daquilo que ele tem a dizer. Então a arte de expressar exige muitos cuidados de nós. É claro que é coisa que vamos ver ao longo de toda a matéria, mas essa é uma aula introdutória. Então a arte da expressão exige de nós muito cuidado, muita atenção. Nós precisamos começar a atentar à nossa postura no púlpito.
Então eu quero dar aos irmãos alguns conselhos que eu vou repetir ao longo dessa matéria, mas considerando o caráter introdutório e sabendo que você tem pressa de pregar, veja algumas coisas importantes. Meu irmão, minha irmã, a partir de agora, você vai desenvolver um novo hábito de púlpito. Que hábito é esse? É aquele que fará com que você seja um pregador no estilo clássico. Mas o que é essa pregação no estilo clássico? Ora, a pregação no estilo clássico não tem a ver unicamente com o conteúdo, mas ela também tem a ver com a forma. A partir de agora, você se tornará um pregador ou uma pregadora que vai se habituar a pregar usando pedestal. Sim, irmão, pedestal. Talvez você nem saiba o que seja um pedestal, porque eu não sei o que aconteceu nas nossas igrejas hoje, que sumiram com os pedestais dos púlpitos. Todo mundo vai pregar, falar, dar testemunho, cantar e é obrigado a segurar o microfone na mão. Mas eu não sei por que isso, que loucura é essa, que sandice é essa. Os nossos púlpitos estão ficando de fundo preto, retiraram os obreiros de cima do púlpito, colocaram os músicos irreverentes lá em cima, uma gente esquisita, maluca, que não sabe se portar na hora do culto. Tiraram os obreiros tão reverentes, colocaram bateria, teclado, guitarra em cima do púlpito. Removeram aquele móvel bonito, alguns deles até de acrílico, bem trabalhados, colocaram aquele púlpito que é fininho, aquele postezinho esquisito, e arrancaram com o pedestal do púlpito. Aí você vai fazer qualquer coisa em cima do púlpito e perde metade dos movimentos. Por quê? Porque com uma das mãos você é obrigado a segurar o microfone. Comece a se habituar a pregar usando pedestal. Ah, pastor, mas não é moderno isso aí. Não, realmente não é moderno, é clássico. Agora preste atenção nos pregadores, nos melhores cruzadistas do mundo. Você não verá o pastor Billy Graham segurando um microfone nas mãos em suas cruzadas, a não ser que isso lhe fosse extremamente necessário. Há instantes em que, para ter mobilidade, a gente tira o microfone do pedestal para circular um pouco mais, mas isto é exceção, não é a regra. Você não verá os cantores mais especiais do mundo cantando e segurando o microfone nas mãos. Você já viu, por acaso, alguma vez os tenores clássicos, Luciano Pavarotti, José Carreira, Plácido Domingos, cantando, segurando o microfone nas mãos? Não. Eles querem as mãos livres para gesticular, para interpretar a canção, para respirar melhor, para dar liberdade ao seu diafragma. É isso que eles querem. Aí vamos nós, porque alguma igrejinha moderninha por aí achou por bem arrancar o pedestal, fica todo mundo pregando com o microfone na mão, como se isso fosse o programa de auditório. Irmãos, para com isso. Isso é feio. Traz o pedestal de volta. É sério. Todas as vezes que eu vou pregar em alguma igreja, na hora que alguém faz contato comigo, pastor Gunnar, irmão, pode vir aqui? Posso. Aí eu tenho que passar por aquela entrevista, né? E a primeira pergunta da entrevista é sempre a seguinte: quanto o irmão cobra? Eu tenho que explicar que eu não cobro, porque eu sou crente, tal, mas se tiver oferta eu aceito, porque eu também sou humilde, dependo do cuidado dos irmãos. Aí depois eu preciso perguntar, meu irmão, tem pedestal aí na sua igreja? Aí faça-se aquele silêncio do outro lado da linha, né? Alô, irmão, tem pedestal aí na sua igreja? Aí, pastor, eu acho que tem, eu estou tentando me lembrar por onde ele anda. Eu acredito. Então, irmão, providencia o pedestal, porque eu só prego com um pedestal para eu não precisar segurar o microfone. Eu já ouvi gente me perguntar assim, mas por que o senhor tem algum problema físico? Não, irmão, não tenho problema físico. Agora, você já viu como é desgastante pregar 40, 50 minutos com o braço dobrado na mesma posição, levando o microfone à boca? Eu quero é gesticular, meu irmão. Eu quero é pregar com liberdade. Se precisar, eu cato o microfone e desço do púlpito com ele. Mas se precisar, eu não quero ficar segurando nada nas minhas mãos. Então vamos usar essa matéria para você se tornar um pregador clássico. E a pregação clássica, como eu disse, não tem a ver apenas com o conteúdo, ela tem a ver também com a
forma. Logo, você irá, a partir de então, preparar a forma de expor. Use o pedestal. Sem falar, irmão, que isso é uma bênção para o sonoplasta, porque você coloca o microfone na frente da boca, regula a altura, ele mexe no som, deixa certinho e vai todo mundo em paz até o final da mensagem. Você começa a andar de um lado para o outro com o microfone na mão, além de ser extremamente perturbador para quem está assistindo, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro fazendo assim, acompanhando a mensagem, porque o pregador não para, é inquieto, ele sofre do quê? De síndrome da perna irritada, não consegue ficar quieto de um lado para o outro. O sonoplasta tem que ficar toda hora, tira o agudo, volta o agudo, tira o médio, volta o médio, porque o sujeito passa na frente da caixa de som, apita, porque o som das nossas igrejas é horrível, é péssimo. Então vamos a trabalhar as coisas de forma clássica, pregar de maneira clássica. O retorno ao bom púlpito não é só o retorno ao bom conteúdo, é a forma também. E homilética não é só a preparação, é a entrega do sermão. E você precisa fazer a entrega de tal forma que nada atrapalhe o tempo, o momento do desempenho. Olha, meus irmãos, eu inclusive estou às vésperas de tomar uma decisão drástica, que é a de comprar um pedestal e deixar na mala do meu carro. Porque eu já fui em muitas igrejas por aí que mesmo tendo pedido antes, chegava na hora, pastor, não achamos o pedestal. Pastor, estava quebrado lá na secretaria. Começar a levar o meu pedestal para eu não passar nervoso, porque, irmão, sinceramente, com toda sinceridade, eu me irrito de ter que pregar com o microfone na mão. Eu vou até confessar aos irmãos que talvez seja até um pouco de mania, de implicância minha, mas veja só, eu tenho tido de Deus o privilégio, a graça, a felicidade de poder pregar em muitas igrejas, em muitos lugares do Brasil, muitas vezes por ano. Então chego ao ponto assim de estar visitando igrejas para ensinar, para lecionar e pregar aproximadamente 70 vezes ao longo de um ano. 70 vezes, quase todo final de semana. Ou é dando estudo bíblico, ou é visitando igrejas ligadas à ETAD através de seus núcleos, ou igrejas de pastores com quem fazemos amizade. Pelo menos 70 vezes. Teve um ano aí que eu preguei 89 vezes, e isso não é nada perto da agenda de alguns itinerantes não, viu? Porque eu prego só os finais de semana, e nem todos. Mas também quando eu prego no final de semana, aí pedem para eu pregar sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, por isso que fica esse número tão impressionante. O povo também arranca o couro da gente, né? Mas, irmãos, você é obrigado a pregar 80 vezes por ano. Você acaba pegando algumas manias mesmo. E quer me matar é me fazer pregar sem pedestal. Quer me deixar irritado é colocar o pedestal do lado esquerdo do púlpito. Está faltando, veja só, refinamento de oratória, até mesmo nas igrejas, que já não sabem que o pedestal tem que ficar do lado direito do orador. Que o pedestal é feito, inclusive, para ser manuseado e ajustado com ele ao lado direito, porque aquela rosca que dá a altura do braço fica do lado direito. Paciência para os canhotos. O meu filho é canhoto. Eu sempre falo para ele, rapaz, você vai ter dificuldade, porque o mundo foi concebido para os destros. Azar o seu que é canhota. Mas tudo bem, desde que ele não fique de esquerda política, tá tudo em paz. O resto a gente adapta. Então é para o lado direito, irmãos. Pedestal para o lado direito. E um bom pedestal, por favor. Se você é pastor de igreja, se você é responsável pelo som da sua igreja, ou mesmo que você não seja, se na sua igreja tem aqueles pedestais de plástico bem ruinzinho, daquela marca RMV, Bruno? RMV. Bruno está aqui ao meu lado, ele é músico na igreja, entende de algumas questões. Então, RMV, pedestal ruim, porcaria, que ao invés de ser ajustado com rosca, é com aquelas presilhas de pressão. Irmão, aquilo não serve para nada. Faz uma coisa, uma caridade para a obra do Senhor, meu irmão. Vai lá na loja de instrumento musical, compra um pedestal bom, daqueles de metal, sabe, niquelado, bonito, bem feito, caprichado, que o ajuste é com borboleta, com rosca, e dá de oferta na sua igreja. Você vai gastar aí 200, 250 reais, parcela no cartão de crédito. Jesus merece, meu irmão.
Vamos voltar à nossa igreja à forma clássica, à forma bela. E eu repito, o bom púlpito não é só conteúdo, é forma também, é forma e conteúdo, conteúdo e forma. E nós vamos falar sobre as duas coisas nessa aula. Outra coisa importante na hora de pregar, introdutoriamente, para te ajudar a partir de agora, já que você talvez não possa esperar pela segunda, terceira, quarta, 10ª aula, cuidado com a sua dicção na hora da fala. Esse é um problema que todos temos, eu tenho também. Cada um de nós tem uma forma particular de falar, de expressar-se. Nós temos o nosso sotaque regional e nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa forma de expressão, para que a nossa forma de falar não prejudique o entendimento de quem nos está ouvindo. Então é importante fazermos alguns tipos de autoanálise para termos a nossa forma de fala corrigida nas suas imperfeições. Como os irmãos devem ter notado, eu sou de São Paulo. Eu nasci na cidade de Diadema, mas eu não tenho aquele sotaque característico da região metropolitana de São Paulo, que é o R trinado. E em São Paulo, a maior parte das pessoas tem o R trinado, é o R que fala porta. Eu não tenho. Alguns até forçam demais e aí falam porta. Né? Em São Paulo também as pessoas costumam ter algumas sílabas que não deveriam ser assim, em tom anasalado. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que se apresenta assim: olá, meu nome é Juliana. Então assim, anasalado. A minha esposa se chama Ana. É esquisito, não é assim que a gente fala. Então temos que aliviar o sotaque. Isso é maneirismo regional, tem que aliviar o maneirismo regional. O meu sotaque é mais para o lado do interior de São Paulo, então o meu R não é trinado, o meu R é retroflexo. Eu não falo porta, normalmente eu falo porta. E quando eu estou muito empolgado eu falo porta. É ruim, porque se eu não estiver conversando com um bando de caipira, quem estiver conversando comigo vai ter dificuldade de entender. Se quem estiver falando comigo não for caipira que nem eu, vai ter dificuldade para entender. Se o seu sotaque é do norte, do nordeste, se o seu sotaque é do Rio de Janeiro, cuidado, meu irmão, com aquele S de chaleira, parece uma panela de pressão. Esqueci o skate na esquina da escola. Irmão, cuidado, precisa aliviar o sotaque para que você possa ser entendido pelas pessoas que não têm a mesma prática de fala de você, certo? Mas também não vai violentar a sua fala, porque eu morei no Rio de Janeiro bastante tempo, sei do que eu estou dizendo. O carioca, quando está conversando, o carioca de modo geral, o fluminense, né? Quando está conversando assim, então ele chia que nem panela de pressão. Esqueci o skate na esquina da escola. Agora, quando ele acha que está falando sério, aí ele já muda. E aí ele faz um S liso que parece um quiabo, aí coloca um I antes do S. E esqueci o skate na esquina da escola. Irmão, não é isso. É para aliviar, meu irmão. Para maneirar com o regionalismo. Ah, pastor, mas é complicado. Eu não falei que é fácil. Pelo contrário, logo no começo da aula eu disse o quê? Que esta é uma matéria que nos leva a um estado da arte. É dedicação. Quer um conselho? Você vai fazer o seguinte. Vai pegar o seu celular, da próxima vez que você for lecionar uma aula, fazer uma mensagem, vai abrir o seu telefone no aplicativo de gravador e vai colocar para gravar a sua pregação, a sua aula. Quando você chegar em casa, aí você vai ouvir aquela pregação. Para prestar atenção, se você quando fala usa gírias, se quando fala você se entrega demais aos maneirismos regionais, se quando fala você joga palavras fora, você é muito repetitivo. Então, se você tem cacoetes na hora de falar, quer ver que crente gosta muito de usar algumas palavras que não precisam, algumas composições, proposições, preposições que não tem a ver. Por exemplo, esta aula cujo qual eu vou ministrar. Irmão, esta aula que ministrarei. Esta aula que vou ministrar. Por que cujo qual? De onde saiu esse negócio? O que significa isso? Quem que escrevia assim? Machado de Assis? José de Alencar? Rui Barbosa?
Camões? Então, atenção, né? Irmãos, aqui está um pastor a qual eu gosto muito. Pastor a qual? Então, que pelo menos você dissesse do qual, né? Um pastor do qual gosto muito. Então a gente fica inventando essas preposições doidas, não tem isso na forma culta da língua portuguesa. O que é melhor? O melhor é que você, na hora de falar, seja natural. É uma coisa interessante na hora da fala, que aquilo que não é natural no nosso hábito de conversação soa antinatural para os ouvintes. Todas as vezes que eu me disponho a utilizar palavras que não fazem parte do meu cotidiano, construções frasais que não fazem parte do meu dia a dia, eu vou me atrapalhar e aquilo vai soar antinatural. E as pessoas saberão que estão lidando com um pregador que está falseando a sua fala. É melhor ser simples e natural do que rebuscado e falso. Então é melhor que haja naturalidade. Mas nós vamos ter muito tempo no nosso curso para trabalhar as questões de oratória, não apenas de retórica e preparo da palavra, mas também de oratória. Até lá, cuidado com a sua postura também quando você for pregar. Irmão, deixa eu lhe dar um conselho de etiqueta, tá bom? Quando você for se arrumar para sair de casa, para ir ao culto, para ir trabalhar, para ir pregar, para assistir aula, enfim, para ir na padaria. Dá uma passadinha antes no espelho, para diante do espelho, olha para você da cabeça até a ponta do pé. Tudo aquilo que estiver chamando demais a atenção, tira. Tira. Se você está indo pregar num trabalho que é feito de manhã, domingo de manhã, manhã missionária, estudo bíblico do congresso, tem muito isso, não é? Quando fazemos os congressos, aí temos os trabalhos que são realizados de manhã cedo. Então, se você está indo pregar de manhã, para na frente do espelho. 2 regrinhas básicas. Durante o dia, de manhã e à tarde, a gente não usa nada que tenha brilho. Sapato não pode ser brilhoso, não pode ser laqueado. Meu sapato de cromo alemão. Não, irmão, esse aí você guarda para a noite. De manhã a gente usa aquele sapato normal que pega brilho com a graxa e o esfregão. Nada de brilho. Mas esse meu terno acetinado. Irmão, o terno acetinado foge à regra do brilho, porque ele não deve ser usado nem de dia e nem de noite. Certo? Esse aí você não usa, porque você não é apresentador do circo. O apresentador do circo usa terno acetinado. Você não. Você usa terno de pano, fosco, seco. Ok? Então essa é a exceção, a exceção à regra do brilho é o terno platinado acetinado. Você não usa terno acetinado platinado. Nunca. Nunca. Nem no seu enterro. Se colocarem um desse em você, você volta à vida e diz tira. Tira, não precisa. Então, nada de brilho de manhã. Durante a manhã e a tarde, nós usamos tons de roupas claros. Então, durante o dia, você vai pregar de manhã, vai pregar de tarde, você usa aquele terno que é cinza claro, marrom eu já não recomendo, a não ser que seja um marronzinho bem clarinho, tá bom? É esse tipo de cor que você vai usar. À noite, aí você pode usar terno azul marinho bem fechado, terno preto, pode até usar um terno marrom, eu não gosto, mas desde que seja um marronzinho bem fechado, bem queimado, tudo bem, mas eu nem recomendo não. Prefiro que você fique no básico, no preto ou no azul marinho fechado para a noite. De manhã, um cinza, um tom de cinza mais claro. Mas é tom de cinza claro, irmão, não é esse cinza aberto como a cor do carro cinza, não, é aquele cinza mais fechadinho, tá bom? Porque você não tem que chamar a atenção. Outra coisa, se você gosta de usar suspensório, eu gosto muito, porque se eu não uso suspensório, a minha calça cai para debaixo da minha barriga, e a minha barriga é grande, irmão. Eu sento aqui de um jeito para tentar disfarçar, mas eu tenho certeza que você já percebeu que eu sou barrigudo. Então eu gosto de usar suspensório para segurar a calça. Ninguém tem que ver que você está usando suspensório, meu irmão. Fica de paletó. Você vai tirar o suspensório para quê? Para mostrar que está de suspensório? Você não entendeu para que serve o suspensório. O suspensório é para suspender, não é para exibir.
Ele fica debaixo do paletó. Não tire o paletó para mostrar que está de suspensório. E procure usar suspensórios que tenham combinado com a cor da sua camisa, para que num caso extremo ele não chame a atenção. Você tem camisa branca? Então procure usar um suspensório cinza bem clarinho, quase confunde com a sua camisa branca. Tem camisa vinho? Compra um suspensório vinho. Tem camisa preta? Um suspensório preto, que é para não aparecer. Ele não é um adereço, ele é um acessório. Percebe a diferença das duas coisas? Ele não é um adereço, é um acessório. Então procure verificar isso bem direitinho. Para lá na frente do espelho e olha, de frente, de alto até baixo. Esse sapato de duas cores aí que você comprou na última convenção geral. Irmão, esquece esse negócio. Você não vai usar isso. Ah, mas os pregadores usam, mas você não vai usar. Você vai usar um sapato comportado porque a atenção é da palavra, o centro é Cristo, não é o seu sapato. Quando era jovem, nós íamos muito a vigílias na juventude, não é? E tínhamos lá os nossos amigos que queriam ser pregadores, era a época que o povo estava descobrindo certos pregadores aí que agora viraram deputados e tudo mais, então queriam andar como eles, e aí iam pregar de sapato colorido, suspensório, colete, aquele uniforme, não é? Aquele paramento, aquele primeiro A, você é militar, sabe do que eu estou falando, do pregador itinerante. Então qual era o primeiro A? O terno brilhoso, sapato multicolorido, colete por debaixo do paletó e suspensório por debaixo do colete. Então o sujeito começava a pregar na vigília e ele tinha que dar um jeito de mostrar que ele tinha ido com aquele esquema. Então começava de terno, tirava o terno, mostrava o colete, tirava o colete, mostrava o suspensório, estava aí na hora de alguém tirar a camisa. É complicado. Não, meu irmão. Se arrume com modéstia. As irmãs também, a mesma coisa, com modéstia. Agora eu só não vou ditar regra de moda das irmãs aqui, porque, irmão, não entendo muito de roupa feminina. Mas sei dizer quando uma serva do Senhor está andando com modéstia e quando ela está se exibindo. E vale para o homem o mesmo que para a mulher, brilho é para a noite. Para a noite. No caso do homem, o brilho pode ser o sapato mais bonitinho, laqueado, tal, caprichadinho. Parabéns, Deus te abençoe. As irmãs às vezes usam um pouco mais de brilho na camisa, algum detalhe, algum negócio assim. As irmãs é que entendem disso aí e elas normalmente são um pouco mais cuidadas disso do que nós. Os homens são muito relaxados, né? Mas preste bastante atenção. Cor de sapato, meu irmão, é preto ou é marrom? Fim. E quase sempre é preto. A meia tem que combinar com a cor da calça. Da calça. Sua calça é preta, então a meia é preta. Sua calça é azul marinho, a sua meia é azul marinho. Se a sua calça é um marrom bem fechado, bem queimado, então a sua meia é da mesma cor. Ela não é da cor do sapato, ela é da cor da calça. E por favor, irmão, eu te faço esse apelo. Por favor, irmão, pelo amor cristão que nos une, não use roupa social com meia branca, por favor, meu irmão. Não faz isso comigo, não. Em nome de Jesus, irmão. Pega essa meia branca que você usa com roupa social, joga esse negócio fora, irmão. Envergonha o inimigo, se livra disso. Para você poder ter um aspecto que não desvia a atenção da palavra de Deus para você. Outra coisa importante, desenvolvimento do raciocínio. Nós veremos ao longo dessa matéria que o pregador precisa pensar para falar, precisa montar um esquema que começa mentalmente, mas se desdobra de maneira escrita, literária, para poder expor a palavra de Deus com qualidade. Você não deve subir no púlpito, arriscando-se a falar de improviso, a não ser que isso seja uma necessidade, meu irmão, que seja fruto do improviso, nunca do relaxo. Então, do imprevisto, aliás, nunca do relaxo. Seja muito atento com isso. Organize o seu pensamento, desenvolva uma linha de raciocínio, faça anotações, revise as anotações. Nós vamos ter muito tempo na matéria para isso, mas são as introduções para essa disciplina. Outra coisa, aprimore os seus conhecimentos gerais. Você precisa ler acima e antes de tudo a Bíblia, mas precisa de outras leituras também.
Precisa ler sobre história, sobre geografia, sobre filosofia clássica, precisa ler sobre sociologia. Leia os livros de introdução a essas disciplinas. Não é para você fazer uma faculdade de sociologia, uma de antropologia. Não. Vá à livraria e aí você procura lá, eu preciso de uma matéria de introdução à filosofia. Há um livro sobre introdução à filosofia, compra e lê. Um livro de introdução à psicologia, de introdução ao pensamento histórico, de introdução à sociologia, você precisa disso, porque na hora em que vamos expor, estamos sempre dependendo de algum tipo de conhecimento das disciplinas acessórias à teologia. E toda a disciplina bem praticada é disponível e útil para o expositor da palavra de Deus. Então, aperfeiçoe os seus conhecimentos gerais. E se você for citar algum caso histórico, faça isso com conhecimento, com propriedade. Deixa eu contar uma coisa. Uma vez eu estava num culto, e aí o irmão estava dizendo, essas pregações de autoajuda, né, desses pregadores itinerantes doidos, e aí o homem estava pregando o seguinte: que não importa a sua dificuldade, você vai vencê-la. Isso é a respiração dos itinerantes, né? E você não pode desanimar diante da dificuldade. E faça o seu esforço, dê o seu melhor. E aí ele começou a contar a história do dia que Albert Einstein pôs no coração dele o desejo de fazer a obra-prima da sua vida. Aí o homem contando, e Albert Einstein chegou em sua casa e ele disse à sua esposa, esposa, eu vou me trancar no meu quarto durante 15 dias e eu só vou sair de lá na hora que eu tiver a obra-prima da minha vida. E a sua esposa disse, amém, meu querido, eu vou trancar a porta do lado de fora e você não vai sair. E aí o pregador disse que durante 15 dias, Albert Einstein ficou trancado no quarto. E a esposa passava comida para ele por debaixo da porta, no que eu pensei, coitado, passou 15 dias comendo pizza e bolacha. E era só o que ele tinha para comer dentro desse quarto. Espero que o quarto tivesse um banheiro também, né? Então, coitado do Einstein. E 15 dias depois, Einstein teria saído dali de dentro com aquela fórmula da teoria geral da relatividade rascunhada no papel. Aqui está, querida, a teoria da relatividade que vai mudar o mundo. Qual é a verdade sobre a teoria da relatividade? Albert Einstein publicou essa teoria em 1905. E ele era funcionário de uma repartição que não tinha, assim, grande movimento. Então ele dedicou uma boa parte do tempo que ele ficava dentro dessa repartição de atendimento ao público, trabalhando e pesquisando. Nas horas lá que ele tinha, foi indo. E ele não era alguém exatamente que tinha a pretensão de fazer publicações a respeito das suas descobertas científicas, mas acabou fazendo porque sabia também que não estava produzindo qualquer coisa tola ao acaso, era fruto de muito estudo. Então essa é a teoria, e você vê que não tem esse brilho todo que esse homem mentiu ter, do nascimento da teoria geral da relatividade. O mérito todo está na própria teoria, não na forma como ela foi concebida. Irmãos, ter conhecimentos gerais é muito importante para a gente não ficar sujeito a esse tipo de historinha falsa, fictícia, mentirosa contada nos nossos púlpitos. Não faça isso você, por favor. Bom, com isso então, nós chegamos ao ponto final da nossa aula, que é o desenvolvimento da vida espiritual do pregador. Eu encerro dizendo a você, tome cuidado com a sua roupa, tome cuidado com a sua postura, tome cuidado com o uso do pedestal, por favor, faça isso, tome cuidado com conhecimentos gerais, mas não descuide, acima de tudo, da sua vida espiritual. Nós que subimos ao púlpito para pregar, dependemos de unção da parte do Senhor. Busquemos a Deus, oremos, intercedamos, façamos jejum, leiamos a Bíblia, outra vez oremos, outra vez intercedamos, outra vez busquemos a face do Senhor, porque precisamos continuadamente do Espírito Santo sobre nós, para que possamos entregar a palavra de Deus ao povo de maneira convicta, certa e frutífera. Os grandes pregadores da história do cristianismo não eram apenas grandes oradores, eles eram
orantes também. Eram pessoas que dobravam os joelhos e buscavam a face do Senhor. Acima de todos os cuidados está o cuidado com a sua vida espiritual. Querido irmão, prezada irmã, alunos amados, é hora de não descuidarmos da nossa vida espiritual. Razão pela qual essa vida da itinerância é um problema, porque essa turma que vive subindo e descendo de aeroporto de segunda a segunda, que hora que esse povo ora? Que hora que esse povo clama? Que hora que esse povo está junto com a família para fazer culto doméstico? Meus irmãos, como eu lhes disse, eu tenho os meus compromissos também. Eu também saio para pregar, também saio para ensinar. Mas você quer me encontrar de segunda a sexta-feira durante o dia? Eu estou aqui na ETAD, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Quer me encontrar depois daqui à noite? Eu estou em casa, abraçando a minha esposa, beijando os meus filhos, brincando com eles, dando bronca, corrigindo, instruindo, fazendo culto doméstico. Quando eu não estou pregando, eu estou na minha igreja sentado ouvindo o meu pastor. O fato de ter um ministério externo não me torna autossuficiente. Então, cuidado com a sua vida espiritual. Ela é importante e você, como pregador da palavra de Deus, não pode desprezar a sua vida espiritual. Eu me despeço dos irmãos aqui, louvando a Jesus por essa primeira aula. Em nome de Jesus, nos veremos novamente na aula de número 2. Até lá, estude, leia este livro, prepare-se para fazer a obra do Senhor com toda a dedicação possível. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.